Dando sequência ao nosso estudo de nucleotídeos, agora nós vamos estudar a síntese das pirimidinas, depois uma visão geral do catabolismo dos nucleotídeos, uma doença chamada gota úrica e o mecanismo de ação de alguns quimioterápicos. Aqui é um slide que faltou da última videoaula, que mostra, que trata da regulação da síntese de purinas, né? Então, a ribose lá é o precursor, né, para a síntese do PRPP, e esta já é uma reação finamente modulada alostericamente pelos moduladores negativos, AMP, GMP e IMP. Então, todos esses moduladores agem, se ligam em sítios de ligação diferentes e tem um efeito somatório. Quanto maior a concentração deles e quanto maior a abundância dos três, maior o efeito inibitório. Então, existe uma modulação muito fina de ajuste da velocidade das enzimas. Da mesma forma, esses mesmos moduladores agem numa enzima que é chave, que é a glutamina PRPP amidotransferase, né? Essa enzima é muito importante porque ela pega justamente aquele grupamento amina de uma glutamina e consegue transferir, né, aquele grupamento amina no formato amida, né, e consegue transferir para o PRPP, formando então fosforibosil-amina, né, que é uma molécula chave na síntese do inosinato, que por sua vez vai levar à síntese do adenilato e do guanilato, né? E depois também tem uma modulação, um feedback negativo aqui, né, pelo próprio produto da via, que é o AMP, sobre a adenilsuccinato sintetase, né, que leva à síntese do adenilato, e o próprio GMP, que também age na inosio-monofosfato desidrogenase, que vai desencadear, que vai levar à síntese do GMP. Então, com isso, a gente encerra toda a parte da discussão da síntese das purinas. A gente vai voltar a fazer uma discussão global depois. Já a síntese das pirimidinas, ela segue uma lógica semelhante à síntese das purinas, ou seja, juntar grupos funcionais derivados de aminoácidos a uma ribose, né, no caso a fosforribose, mas não importa, uma ribose, a essência é a ribose, né, para formar depois os ribonucleotídeos e desoxirribonucleotídeos, mas ela usa uma estratégia um pouco diferente para seguir a mesma lógica. A estratégia é começar com aspartato, diferente lá das purinas, que tudo começa com o PRPP já, né? E a enzima moduladora mais importante da via metabólica é a aspartato transcarbamoilase, que é a TCase. Essa enzima ela consegue transferir e condensar um carbamoil fosfato ao aspartato, formando um N-carbamoil aspartato. E aqui você já vê o surgimento do início do anel, que será da pirimidina. Depois, a dihidroorotase, ela retira uma molécula de água, fechando o anel. Ela simplesmente fecha esse anel, né? E aí, então, o anel já está pronto, o anel da pirimidina já está pronto, o anel básico, né? Na sequência, então, o dihidroorotato vai a orotato, né, com participação do NAD como coenzima, e só aqui você vai ver a entrada da fosforribosilpirofosfato, da PRPP, tá? Ele entra mais tarde quando o anel já está pronto, o anel já está pronto, né? Aí é que esse anel será ligado a PRPP, né, pela orotato fosforibosil transferase, formando orotidilato. Este orotidilato, né, aqui está ele aqui, ó, esse orotidilato,
ele já é uma molécula, então, ó, de fosforibosil, certo? Já ligado ao anel que comporá a base nitrogenada da pirimidina. Depois, então, a descarboxilase remove um CO2, né, e com isso dá-se a formação do uridilato ou da uracila monofosfato. Aí aqui a gente já tem a primeira pirimidina sendo produzida. Depois, por uma reação em que são gastos 2 ATPs, são necessários 2 ATPs para fornecer 2 fosfatos, essa molécula de uridilato monofosfato, uracila monofosfato, uridilato, vai a uridina trifosfato, ou UTP. Nós, no português, falamos mais da uracila, né? E aí, então, formou-se aqui a uracila, né? A base nitrogenada pronta para ser utilizada, para entrar na estrutura do RNA. Né? Lembrando que uracila entra só na estrutura do RNA. Depois, com contribuição da glutamina, olha, observe lá esta estrutura aqui e esta estrutura aqui. Tá? Então, existe uma substituição desse oxigênio por esse grupamento amina, oriundo da glutamina. Uma reação que também gasta ATP, e aí você forma a citosina, né, ou citidina trifosfato. Tá? Então aí você tem a base nitrogenada que poderá compor tanto RNA quanto moléculas de DNA. Né? E como regulação dessa via metabólica, é uma regulação alostérica também, mas ela é prioritariamente, não sei se vocês conseguem ver uma flechinha saindo aqui, ó. Essa flechinha aqui, ó, ela sobe, sobe. E aqui ela continua, ó. Então ela vem para cá, ó. Ela vem para cá e vai. Até onde que ela vai, ó? O que é que isso significa? Que o CTP é um modulador alostérico negativo da TCase. Lá do começo da via. É um feedback clássico, né? Uma retroinibição clássica, onde o produto final da via metabólica inibe alostericamente a primeira enzima da via. Né? E aí tem algumas discussões de por que a citosina e não a uracila que cumpre esse papel, né? Porque se você refletir, pode ser que a célula não esteja precisando de RNA, mas se ela estiver precisando de DNA, ela terá que produzir citosina. Então, se fosse a uracila, o processo bloquearia tanto a síntese de RNA quanto a síntese de DNA. Né? Mais discussões a esse respeito nós podemos fazer aí no momento síncrono da aula. Aqui é como é que se chegou a esse detalhe, a essa conclusão, né? Eu tenho tentado alertar vocês que tudo é reflexo de experimentos. Né? Todo esse conhecimento ele vai sendo traduzido a partir de experimentos, de dados experimentais. E esses dados experimentais, então, eles são expressos através de tabelas, através de gráficos. E aqui nós temos um gráfico onde nós temos a velocidade da TCase, né, com a concentração do seu substrato. Um típico, né, típico gráfico de atividade ou velocidade, né, por concentração de substrato. Né, velocidade, que acho que é o mais comum que a gente usava na bioquímica 1, né, para a cinética enzimática. Bem clássico da cinética enzimática, aqui mostrando um comportamento sigmoidal, né? Esse comportamento sigmoidal reflete justamente se tratar de uma enzima alostérica, e o deslocamento à direita da atividade da enzima, né? Provocada
pela presença de um determinado modulador, deslocando essa curva para a direita, né? Aumentando o Kmeio, lembrando que o Kmeio equivale ao Km das enzimas miquelianas, né? Essa é uma nomenclatura para diferenciar que se trata de um parâmetro cinético de uma enzima alostérica e não de uma enzima miqueliana, mas o significado é o mesmo. Metade, concentração do substrato por metade da velocidade máxima. E aí você tem um aumento do Km, né? E esse aumento do Km denota uma diminuição da afinidade. Portanto, o CTP diminui a afinidade da enzima pelo seu substrato. Se vocês foram bons observadores, perceberam que durante a síntese dos nucleotídeos nós não produzimos desoxirribonucleotídeos, nós produzimos ribonucleotídeos, porque é a ribose que entra lá, né? Fosforribosil pirofosfato, ou fosforribose, né? Entra fosforribosil pirofosfato, mas fica uma fosforribose. Muito bem. Fosforribose, não fosfodesoxirribose, né? Ou seja, os nucleotídeos são produzidos como ribonucleotídeos e não como desoxirribonucleotídeos. Esse processo de formação dos desoxirribonucleotídeos ocorre através de uma estrutura enzimática promovida pela ribonucleotídeo redutase. Essa ribonucleotídeo redutase é uma enzima bastante complexa, né? E ela funciona num sistema basicamente de óxido-redução. E existem duas opções, mas as duas opções passam ou partem da disponibilidade de NADPH, né? Então, se a célula tem NADPH, se tem poder redutor, transfere por duas rotas alternativas, através da glutationa e glutarredoxina, ou através do FADH2 e tilredoxina, mas esses elétrons são transferidos para a ribonucleotídeo redutase, que passa de um estado oxidado para um estado reduzido. E nesse estado reduzido, a enzima tem a capacidade de transformar nucleotídeo em desoxinucleotídeo. Tá? Esse N denota qualquer nucleotídeo, né? Qualquer um dos 4 que foram produzidos. Ok? Essa enzima, tida como uma das enzimas mais complexas que se conhece, ela tem uma regulação muito diferenciada. Ela é formada em mamíferos por 2 subunidades regulatórias e 2 subunidades catalíticas. As subunidades regulatórias, elas servem para definir qual será o substrato da subunidade catalítica. Definir se ela vai estar ligada, se ela vai estar ativa, e definir a especificidade pelo substrato. Vamos lá. Nessa subunidade regulatória maior, primeiro que ela tem um sítio de ligação de liga-desliga, como se fosse uma chave geral da enzima. Tá? Então ela tem ali, dependendo de quem se liga, o ATP ou desoxi-ATP, ela vai entrar no estado de ligado ou desligado. Tá? Depois, dependendo de quem se ligue no sítio de ligação, nesse sítio de ligação da subunidade regulatória, vai definir, dependendo de quem se ligue aqui, vai definir quem vai ser recebido pelo sítio catalítico, o A, o C, o U ou o G, para formar desoxi-A, desoxi-C, desoxi-U, desoxi-G. Tá? E no próximo slide a gente vai ter um resumo, né, de quem determina o quê. Então aqui nós temos o efeito do ATP naquela chave geral que eu comentei, naquele sítio de ligação, né? Então se liga ATP no sítio
a enzima estará ativa. Se se liga aquele sítio a desoxiadenosina, então a enzima passa para um estado inativo, geral. Tá? Mas se ela for ligada pelo ATP e estiver ativa, então, se ela estiver ligada, né? Então, quem se ligar lá no outro sítio regulatório vai definir qual será o substrato dela, certo? E aqui a gente vê, ó, por exemplo, o próprio ATP, né? Se o próprio ATP se liga lá no segundo sítio regulatório, então quem estará ativo? Quem estará ativo é a possibilidade de entrada do CDP e do UDP. E aí, então, a enzima catalisa a desoxirribonucleotídeo, a síntese do desoxirribonucleotídeo citosina ou uracila. Tá? Se a molécula que se liga lá for a desoxitimina, aí então, veja aqui, ó, aí então, quem estará estimulado será a produção de desoxi-GTP. Inicialmente GDP, depois GTP. E, ao mesmo tempo, essa desoxitimina bloqueia o que o ATP estimulou, que são as outras duas rotas de cima. Essa via que produz a desoxi-GTP, ela, por sua vez, estimula a entrada do ADP para a formação do desoxi-ATP. E aí você tem, então, a formação aqui dos 4 nucleotídeos que serão utilizados, desoxirribonucleotídeos, que serão utilizados para a síntese do DNA. Né? Lembrando aqui que você tem uma etapa aqui de conversão da uracila em timina que a gente vai estudar na sequência. Pronto, na sequência que é já. Então, o timidilato não é produzido como ribonucleotídeo. Ele já é produzido como desoxirribonucleotídeo a partir da uracila. E aí tem duas vias alternativas que levam à síntese da desoxitimina, a partir da desoxiuracila. Okay? Então, a desoxiuracila que é o precursor base para a síntese da desoxitimina, por uma enzima chamada timidilato sintase. Essa enzima é chave para ocorrer a síntese de timina, portanto, para ocorrer a síntese de DNA. Essa enzima, então, transforma a desoxiuracila em desoxitimina, né? Mudando sutilmente a estrutura do anel, né? A estrutura do anel que compõe a base nitrogenada. Essa enzima, ela usa como cofator, ou como coenzima, perdão, o tetrahidrofolato. O tetrahidrofolato é uma coenzima chave para a atuação da enzima. Essencial. E, como fruto da reação, forma o dihidrofolato, que precisa ser regenerado para tetrahidrofolato, né, usando basicamente duas enzimas, mas uma delas, a dihidrofolato redutase, é alvo para inúmeros quimioterápicos. Por isso eu comentei lá no início da aula que a gente ia falar um pouquinho sobre quimioterápicos. Né? Uma das estratégias dos quimioterápicos ou da quimioterapia é bloquear a síntese de nucleotídeos. E é por isso que tem queda de cabelo, queda de pelos anexos, né? Diminuição de estado imunológico, porque as células diminuem as suas taxas de replicação. Né? Claro, você quer que o tumor cresça menos, né? Mas não sem gasto, não sem desgaste para as células sadias também. Por isso, então,
todas as enzimas das células tumorais e das células sadias são inibidas pelos quimioterápicos, né? E por isso você tem tantos efeitos colaterais. Agora falando um pouco sobre o catabolismo dos nucleotídeos, né? A degradação das purinas leva a ácido úrico e das pirimidinas leva à produção de ureia. E aqui você tem então as principais estratégias de excreção, né, nos diferentes grupos animais, né? Lembrando aí que peixes, aqui está falando de peixes de alantoato, mas peixes normalmente, mais do que ureia ou alantoato, eles liberam mesmo eles produzem, não é que eles não produzem alantoato e ureia, mas em muito menos quantidade. Grande, a esmagadora parte do nitrogênio eles liberam como amônio diretamente pelas guelras, porque é o que representa melhor custo-benefício. Né? Durante a degradação das purinas, você tem aí então o A e o G, você tem então a produção de uma molécula chamada hipoxantina, que leva à formação de xantina, né, e, por fim, a síntese do ácido úrico. Esse ácido úrico ele tende a se acumular em algumas partes do corpo quando o organismo produz muito em grande quantidade, ou quando cataboliza, quando realiza esse processo de catabolismo com muita intensidade. Então, o organismo acaba padecendo dessa doença chamada gota, né, ou gota úrica. Né? Você forma uratos nas articulações, cristais de urato, e que promovem um processo inflamatório e doloroso, extremamente doloroso. Também pode levar a comprometimento renal, porque esses uratos também podem danificar o funcionamento dos rins. Né? Então é uma doença que normalmente acomete homens mais do que mulheres, muito mais, e tem um fundo genético. Tá? O medicamento que age para essa doença, depois eu vou mostrar a estrutura deles, falar um pouquinho deles, ela bloqueia essa enzima aqui, ó, xantina oxidase, tá? Só para vocês, quando olharem a molécula, lembrarem de onde que ela bloqueia. Ela vai bloquear essa estrutura aqui. Se ela bloqueia essa estrutura aqui, o que ela impede a formação? Do ácido úrico, então para de formar os cristais de urato, ótimo. Mas aumenta a concentração de hipoxantina. Essa hipoxantina ela é mais solúvel do que o ácido úrico e, portanto, menos passível de formação de pedras ou de cristais, né? E é mais facilmente eliminado pelos rins. Tá? Então, esse é o princípio do tratamento. Aqui está só um destaque para aquela parte, né? Separei os slides. Aqui, ó, a estrutura do halopurinol. O halopurinol é a molécula que funciona até hoje para tratamento da gota, né, há mais de 30 anos. E mais até, acho que uns mais de 50 anos. E aqui está a estrutura da hipoxantina, né, destacando aqui a estrutura da hipoxantina, justamente mostrando a similaridade, né, das duas moléculas. Lembrando, reforçando de novo, estrutura igual a atividade. Uma molécula só tem uma determinada atividade porque ela tem uma determinada estrutura. Né? Então, se o halopurinol consegue ter a atividade de se ligar na enzima e bloquear a xantina oxidase, esta atividade inibitória sobre a xantina oxidase só pode ser em função da sua estrutura, que é muito semelhante à estrutura do substrato natural da enzima. 90% dos nucleotídeos, porque eles são muito caros, a gente já falou isso lá na primeira videoaula, 90% dos nucleotídeos são recuperados, eles são resgatados, né? Eles são reaproveitados, certo?
é quando a célula não está, obviamente, fazendo processo de replicação celular, né? Fora do processo de replicação, ela normalmente usa a estratégia de rotas de salvamento ou rotas de recuperação, né? Em grande intensidade. O que nós acabamos de ver foram as duas estratégias, as duas vias metabólicas de síntese de novo dos nucleotídeos. As rotas de recuperação, elas são bem pouco conhecidas para bases pirimídicas, né? Mas alguma coisa do que se sabe é da rota das purinas e basicamente através da hipoxantina guanina fosforibosiltransferase, né, que age tanto sobre o inusinol monofosfato quanto a guanosina. E a adenosina fosforibosiltransferase, repare que as duas são fosforibosiltransferases, né, que age sobre a recuperação da adenosina. Então, basicamente aqui, naquela via de degradação que a gente tinha acabado de discutir, né? Então, essas enzimas elas estão agindo justamente a partir da hipoxantina, resgatando o inosinato, que leva, por sua vez, à síntese de adenosina, né? Ou a partir de guanina, que resgata essa guanina e devolve ela na forma de guanilato, né? Existe uma doença chamada síndrome de Lerner, e essa síndrome ela acomete crianças aí em torno de 2 anos, né? Onde você observa um certo de retardamento mental, uma agressividade, inclusive uma autoagressividade, automutilação. É uma síndrome bastante complexa, provocada por defeitos genéticos, tem um fundo genético, defeitos nas enzimas das rotas de recuperação. Mas como a gente ainda não compreende plenamente bem essas rotas de recuperação, não existe ainda uma forma muito eficiente de tratamento ainda. Aqui é só para dizer algo do que já se sabe sobre a via de degradação da timina, né? Então, a timina, ao ser degradada, forma dihidrotimina, que vai levar à síntese lá embaixo do metilmalonil semialdeído, que por sua vez vai para a succinilcoenzima A e depois vai para o ciclo de Krebs, né? Então, existe esse reaproveitamento, essa forma de reaproveitar, mas repare que é uma via catabólica, mas não uma rota de recuperação, né? Você pode degradar a timina, mas não se sabe como recupera a timina, como se resgata ela a partir de uma adenease, por exemplo, que age degradando, hidrolisando DNA, por exemplo, né? Como ocorre nos aminoácidos, né? Então, quando uma proteína é hidrolisada lá no proteossomo, completamente hidrolisado, libera os aminoácidos voltam para o citosol e podem ser reutilizados, né? Como que ocorre esse processo com as bases nitrogenadas? Exatamente isso ainda não se sabe plenamente. Como a glutamina amidotransferase, a gente já falou dela anteriormente, como ela é uma enzima-chave, né, na transferência de grupamentos amina, então diversos quimioterápicos foram desenvolvidos que a estrutura da glutamina, para mostrar de novo a similaridade estrutural, né, a azacerina e a acivicina. Tem outros, metotrexato e tal, que agem nessa etapa, está aqui, né? Metotrexato, aminopterina, trimetropina, que é um antibiótico, né? São inibidores, por exemplo, da dihidrofolato redutase, né? A fluorouracila é um inibidor da timidilato sintase, né? Ou seja, sem essas enzimas funcionando, né, você não tem síntese de
timina. Lembre, observe que eu não estou tomando tanto cuidado para falar desoxitimina, porque timina é quase uma redundância, né? A timina só existe no formato desoxi, né? Então, não existe síntese de timina por inibição dessas duas enzimas e com isso, então, a célula tem a sua capacidade de replicação bastante limitada. Ou inibida mesmo, né? Aqui é a estrutura, né, da trimetropina, do fluorouracila, que vai derivar para fluorouracila monofosfato. Essa fluorouracina monofosfato é que vai ser a molécula biologicamente ativa, tá? Ela que vai bloquear a timidilata sintase. E o metotrexato, que é muito utilizado como antibiótico, né? E a função antibiótica dele é justamente bloqueando nos seus organismos-alvo, nas bactérias-alvo, a síntese de timina, justamente por bloquear a dihidrofolato redutase. Bem, com isso nós encerramos então a nossa conversa básica sobre nucleotídeos e encerramos dessa forma esta unidade. Até a próxima.